E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. No último vídeo a gente testou aqui o User ID do controller, basicamente como a gente testa ali Find User by ID, Find User by e-mail, utilizando o controller, utilizando o contexto do Gingonic para poder fazer isso acontecer. Então vamos testar agora o Delete User, que também segue a mesma ideia ali de User ID no parâmetro, mas a única diferença é que ele simplesmente retorna um erro no service e vai ficar um pouquinho mais fácil da gente testar. Então vamos ver como que a gente vai fazer esse teste aqui em Go. Então vamos lá, aqui no Delete User a gente vai criar aqui mais um arquivo, a gente vai chamar ele delete underline user underline test, beleza? Pra gente poder testar. A gente vai chamar a função aqui test controller delete user, certo? E vai ser bem parecido com o nosso find user test. A gente vai simplesmente criar o nosso go mock, o nosso service da mesma forma que a gente criou antes de criar qualquer cenário de teste aqui, tá? Agora aqui com o nosso controller, a gente vai dar um t.run, a gente vai chamar delete user, e a gente vai fazer o seguinte: quais são os cenários de delete user aqui? A gente pode mandar um user ID que ele não é um UID e ele quebrar. A gente pode mandar um user ID que ele é válido, ele é um UID e ele quebrar no delete user service. E a gente pode mandar um user ID que é válido, dê sucesso no delete user e dê sucesso no retorno. Então como que a gente vai fazer isso agora, tá? A gente vai vir aqui no Find User Test, e aqui no teste de ID, a gente tem aqui a criação do nosso ID. Então a gente vai copiar aqui esse nosso teste, tá? Vai ser muito parecido. E a gente vai chamar o delete user ID, ele é inválido, então ele retorna um erro. Então como que a gente vai criar isso? A gente vai fazer da mesma forma, vai criar o nosso recorder, vai criar o getTestGenContext, a gente vai criar o user ID passando alguma coisa que não seja válida, por exemplo, um teste. A gente vai passar aqui o método delete, né, porque é o método delete agora. Em tese, ele tem que retornar um bad request aqui pra gente, né, então ele tem que vir aqui e retornar um bad request pra gente falando user ID must be a X value, né. Então como que a gente vai fazer isso agora? Novamente, eu não vou validar aqui a mensagem, os tipos, porque isso é algo que dá pra vocês fazerem fácil aí e tomaria muito tempo do vídeo pra fazer, beleza? Então vou bem direto aqui como fazer o teste, e aí qualquer coisa vocês só façam uns assert aí, assert user.email igual a response.email, é simplesmente isso, tá? Só pra você ter todo o teste pronto e só faltar o assert pra vocês fazerem, beleza? Então aqui, o delete novamente. A gente pode rodar aqui, só que a gente vai colocar aqui delete user, passando o contexto que a gente quer, beleza? Então, rodando aqui o teste, ele deveria passar aqui, passando esse user ID inválido, não passou, vamos ver o que aconteceu, tá? A gente tá chamando new recorder, chamando o getTestContext, passando aqui o user ID, tudo certo, aqui ele também usa user ID, né? A gente tá fazendo make request passando o delete, o body a gente não precisa. O URL também vazia, não faz diferença. O parâmetro a gente está montando e o contexto a gente acabou de montar com createTestGen. Aí a gente chama o delete user do controller, passando esse contexto e dá um equal value. Isso deveria funcionar. Aqui a gente recebe user... Ah, já vi aqui. Ó, por que o boom do teste? Aqui tá faltando return, ó. Ele tá dando JSON value aqui, só que ele tá passando direto. Aí ele ainda tá continuando aqui no teste e continuando pro funcionamento dele. Só que ele tem que quebrar aqui, ele tem que não pode continuar depois daqui, então falta um return. Então se a gente rodar o mesmo teste agora, passou. Então por isso que é muito bom você testar, tá? Por isso que é bom a gente criar teste unitário, porque esse cara passaria, com certeza, passaria batido aqui, beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui o teste. Agora a gente pode copiar aqui o segundo teste do Find User, que é basicamente ele dando sucesso na verificação do User ID, só que dando erro na verificação do Service. Então como que a gente vai fazer? Vamos colar aqui esse cara. Então a gente vai gerar um ID a partir do primitive.newObjectID.x para ele virar uma string e passar por parâmetro. Só que aqui o expect ele tem que ser no delete user, tá? Então a gente vai passar o delete user, ele tem que retornar um erro, e aqui a gente tem que chamar delete user também. Então ele tem que retornar um internal, vamos rodar aqui o service, vamos ver. Falhou também, acho que aqui por causa desse get aqui, vamos mudar aqui para delete para a gente ver. Falhou novamente. Tá, então vamos ver o que está acontecendo agora com o nosso teste. Então a gente está mandando o primitive object ID, então ele não deveria estar entrando aqui nessa verificação do nosso user ID, beleza, até aí tudo bem. Então depois ele dá um delete user ID, passando esse ID que ele está mandando, o user ID, beleza, delete user. Aí ele dá um new internal server error, ele pega esse cara a partir do code e dá um error também, delete user, e dá um return
aqui nesse cara. Deveria novamente estar funcionando, né? Vamos ver o porquê que não tá funcionando aqui esse cara. Então, gente, aqui qual que é o problema, tá? Demorou pra eu achar esse problema, tá? Mas aqui se vocês rodam um teste, tava meio na minha cara aqui o problema, mas aqui se vocês rodam, como o return, ele recebe quantos parâmetros você quiser, então ele tem os 3 pontinhos antes, você pode mandar quantos parâmetros você quiser. Só que se ele retornar mais parâmetro do que a função original retornaria, dá erro. Aqui nesse caso, o nosso delete user, ele só retorna se deu erro ou não. Só que aqui a gente tá passando um nulo como se a gente fosse retornar um user domain. Como a gente copiou do find, a gente acabou não tirando isso. Então a gente tem que apagar aqui esse cara para ele não mandar, ele simplesmente retornar um parâmetro. Então se a gente rodar aqui de novo, agora ele passa aqui no nosso teste, beleza? Aqui foi falha minha, porque eu não vi esse parâmetro indo errado aqui para o nosso teste, beleza? Agora, por último, não menos importante, o cenário de sucesso aqui para o nosso teste. Então, a gente pode mandar aqui o delete user, então o ID é válido e o service retorna sucesso. Então, a gente vai mandar o user ID válido, vai passar aqui ao delete user e a gente vai retornar nulo aqui, né? Porque quando o service do domain aqui do error do delete user, ele dá sucesso, ele simplesmente retorna nulo no erro, falando que deu sucesso. Então aqui é delete, tá? E aqui a gente vai chamar delete user novamente. Então ele tem que dar um status code ok aqui no nosso retorno. Se a gente rodar ele também, ele passou aqui normalmente. Então vamos rodar agora com debug aqui no coverage, quer dizer. Então agora rodando o nosso teste aqui com coverage, deu aqui delete user como 100% statements, né? Então ele passou em 100% do nosso código. Então temos o nosso delete user controller também testado corretamente aqui. Então faltando assim apenas o create user, o login user e update user para os próximos vídeos, beleza? Estamos perto de terminar aqui a parte do controller, então nos próximos vídeos a gente já vai finalizando aqui essa camada de testes no nosso projeto, beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo e até a próxima. Falou!